Olá, amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Passando aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que nós compartilhamos hoje em nossas reuniões. Nós vamos meditar em Marcos, capítulo 14, o verso 32. O título dessa palavra diz assim: Jesus no Getsemane. Você sabe o que significa a palavra Getsemane? Vai aparecer aqui na televisão. Olha o que significa, preste atenção. A palavra Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Era um jardim situado no Monte das Oliveiras. Hoje nós mostramos aqui nas nossas reuniões. Antigamente era colhida as azeitonas e levado ali a um recipiente grande, era colocadas as azeitonas, e aí vinha uma roda de pedra pesada e vinha amassando ali as azeitonas. Era o primeiro processo que era feito, era amassada. Então amassava bem as azeitonas, depois pegava ali, elas estando já amassadas, era colocada ali numa bolsa, numa sacola grande, e era levada até uma prensa, e ali ela era prensada. Daí nascia o azeite, o óleo. E no Antigo Testamento, esse primeiro óleo, ele era usado no templo para ungir, consagrar aquilo que era separado para Deus. O segundo óleo que era feito depois desse processo era usado para colocar nas lamparinas, para que houvesse luz. E os demais azeite, era usado para ser utilizado no sabão. E é muito forte, esse processo que a azeitona ela passa para que ela venha produzir o óleo, E o Senhor Jesus aqui em Marcos, olha o que diz aqui a palavra, coloca lá, fazendo um favor lá, Marcos 14, 32. Jesus e os seus discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. Então eu fiquei hoje meditando durante o dia. Uma certa vez o Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto, aonde o Senhor Jesus ele esteve ali um período, e diz a palavra que ele foi tentado pelo diabo. E ali ele venceu o diabo com a palavra. Agora não é mais o Espírito Santo que está levando, é o próprio Senhor Jesus levando os discípulos a esse lugar chamado Getsemane, que nós mostramos aqui o significado dessa palavra, é lugar de prensa, onde as azeitonas são prensadas. E eu queria passar para você aquilo que o Espírito Santo passou para mim. Tem momento na nossa vida que nós nos sentimos assim, prensados também, devido às dificuldades, devido aos problemas. E essa semana eu me deparei com uma situação que por um momento eu pensei: meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo. E Deus me deu essa palavra. Se você, meu amigo, minha amiga, vem passando por um momento assim de dificuldade, sabe, que você se sente assim sendo prensado, esmagado às vezes pelos problemas, pelas dificuldades, o que vai sair de você nesse momento? Você que acompanha aí diz: olha, pastor, eu tenho passado tantos problemas, mas em meio a esses muitos problemas, o que tem saído de você? Murmuração? Palavras de derrota?
Ou tem saído de você esse azeite puro, né? Essa unção que chega até o trono de Deus. Os discípulos foram levados pelo Senhor Jesus ao Getsemane. Não reclame do momento que vocês, né, vêm passando. Não reclame. Deus, Ele está aí contigo. E vamos continuar aqui a leitura. Diz assim, ó: e Jesus lhe disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Vamos parar aqui rapidinho. Ele levou Pedro, Tiago e João. Nós entendemos que eram os discípulos mais próximos. Porém, nós vamos ver aqui que em certos momentos nós só podemos contar com Deus. Porque quando nós contamos com Pedro, com João e com Tiago, a gente corre o risco de se frustrar, né? Às vezes a gente ouve pessoas falar: nossa, pastor, eu tenho um filho, eu tenho ali um parente, mas ele não me ajuda. Não conte com eles, conte com Deus. Nós vamos prestar atenção aqui na leitura do texto, que Pedro, João e Tiago não puderam fazer nada para auxiliar o Senhor Jesus. E possa ser que seja o seu caso. Você às vezes fica esperando em outros que não podem lhe ajudar. Vamos continuar aqui, ó. Falando do Senhor Jesus. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Olha o que o Senhor Jesus, Ele disse: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Se o Senhor Jesus passou por isso no Getsemane, Ele sendo Deus, mas estando aqui como homem, passou por isso, é algo que nós devemos meditar, porque no mundo, Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse recado, ele vai chegar a pessoas que no momento estão passando grande momento de aflição, de tristeza, de angústia. E essa palavra é para te fortalecer, te confortar. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele sabe o que é isso. Às vezes a pessoa se encontra com depressão, aí ela diz assim: ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém, entre aspas, porque Deus, Ele sabe o que você está passando. Porém, o Senhor Jesus, estando passando por essa aflição, Ele não se entregou. Ele não se entregou, aí Ele se apegou com o Pai, Ele se apegou com Deus, e é o que nós devemos fazer em momentos como esse. Continuando aqui a leitura, Ele vai dizer assim: Ele disse aos discípulos: fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afaste-se dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, levante-se e vamos embora. Vejam, aí
vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vamos parar por aqui. Olha, o Pedro, o João e o Tiago, eles não puderam estar ali orando com o Senhor Jesus. Então aqui é uma ênfase que eu quero dar. Naquele momento eles não tinham o que fazer para poder ajudar o Senhor Jesus. E às vezes é o que acontece com a gente. Nós passamos por situações aonde a gente vai buscar auxílio, ajuda em pessoas, e não é que elas não querem nos ajudar, muitas das vezes elas não podem nos ajudar. Eu mesmo passei por isso alguns dias. Aconteceu aí uma situação difícil com um dos nossos irmãos, um momento muito difícil, e me faltou palavras para poder ali, de alguma maneira tentar confortar aquele meu irmão, aquela minha irmã. E tem momentos que é assim, é só Deus para nos confortar, é só Deus para nos ajudar. Aqui na passagem depois chegou Judas, que traiu o Senhor Jesus, que entregou ele por 30 moedas. Para nós resumirmos aqui a nossa mensagem, o Senhor Jesus, ele orou ao Pai: Senhor, Pai, se possível passa de mim esse cálice. E nós sabemos que não passou, O Senhor Jesus, ele teve que ser crucificado, cuspiram nele, olha o que fizeram com ele, cuspiram nele, chicotearam ele, prenderam ele na cruz. Foi muito difícil que o Senhor Jesus passou, porém ele passou. Às vezes você está aí me acompanhando, passando um momento muito difícil também, a qual você vem orando e a situação não muda. Pelo contrário, ao invés de melhorar, está dificultando cada dia mais. Se Deus está permitindo você passar por esse momento, passe com a sua cabeça erguida, passe dando a Deus o verdadeiro louvor, dando o azeite que agrada a Deus. Pastor, por que eu estou passando por isso? Tem momentos que a gente não entende o porquê, mas uma coisa é certa, pessoal: Deus, ele é grande, Deus, ele é fiel. O Senhor Jesus, ele morreu, mataram ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje está assentado à destra, do trono de Deus, do trono do Pai. Ele honra, Deus, ele honra aos que honram a ele. Depois desse momento aí, você pode ter certeza que Deus há de te honrar em nome do Senhor Jesus, tá certo? Eu vou fazer uma oração e eu vou estender as minhas mãos na sua direção, e através dessa oração Deus, ele vai tocar em você. Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu venho aqui em favor de pessoas, ó Deus, que estão em momentos tão delicados. Há quem me acompanha, meu Deus, que está dizendo: poxa vida, essa palavra é para mim, o meu momento não tem sido fácil. Toca na vida dessa pessoa, meu Deus, e a fortaleça. Toca na vida do que está doente, meu Pai, com uma enfermidade que tem trazido dores. Eu repreendo, Senhor, o espírito de enfermidade, e eu determino, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja curada, abençoada. Você que está orando comigo, eu não sei o que você está vivenciando, enfrentando, mas pela fé, receba a bênção de Deus. O que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, para todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha, nós vamos ficar por aqui. Deus é contigo. Enfrente o que você tem que enfrentar. Deus, ele tem estado com você. Deus tem ouvido as suas orações, e em breve
esse momento será um grande testemunho que você estará dando para glorificar o nome de Deus. Forte abraço em nome de Jesus.